Estamos aqui em Uruguaiana, frente à ponte internacional que liga o Brasil e a Argentina, na frente da paróquia Nossa Senhora do Carmo, para entrevistarmos o Frei Everton, que neste final de semana será ordenado presbítero e fará parte da Ordem dos Freis Carmelitas como padre, como sacerdote, exercendo suas funções na província Nossa Senhora do Carmo, os carmelitas aqui do sul do Brasil. Frei Everton, alguns dados pessoais para informar todos aqueles que estão nos acompanhando: onde você nasceu, nome dos seus pais, irmãos, quantos você tem, que idade você tem agora? Meu nome é Everton Ricardo Beni Machado, nasci aqui em Uruguaiana, 11 de maio de 1982, então tenho agora 27 anos. O nome do meu pai é Antônio Carlos Cardoso Machado, da minha mãe Maria de Lourdes Beni Machado. Tenho mais um irmão, 2 anos mais velho que eu, que se chama Carlos Eduardo Beni Machado. E Frei Everton, onde é que você foi batizado? Lembra o nome do padre que o batizou? Sim, eu fui batizado aqui em Uruguaiana, na Catedral de Santana, e o padre que me batizou é o Padre Domingos, que a gente chama Padre Mini, que foi o padre que me batizou. E a Eucaristia e a Crisma nessa sua caminhada de fé, onde é que foi realizada? Eu fiz a catequese para a Eucaristia na paróquia Nossa Senhora do Carmo e recebi a primeira comunhão das mãos do Frei Ivo Portoluz, que era o pároco desde então, e a Crisma também realizei a catequese aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e o bispo que me crismou foi Dom Ercílio Pedro Silva, que atualmente é bispo de Passo Fundo. E Frei Everton, nós sabemos que você teve uma caminhada bonita na comunidade da paróquia Nossa Senhora do Carmo, até integrado como catequista. Como é que foi esse chamado para ser catequista na comunidade, na paróquia? De fato, quando eu entrei no seminário eu já participava da paróquia e ajudava na catequese. E foi um processo meio natural, porque fazia parte do grupo de jovens, e o grupo de jovens procurava ajudar de alguma forma na paróquia. Então decidi ajudar na catequese, para ser catequista. Isso eu deveria de ter naquele tempo a idade de 14 anos. Mas também, além da catequese, nós tínhamos o grupo de jovens, também participava dos grupos de oração e da pastoral vocacional que existia na paróquia naquele tempo. Muito bem. E a decisão de ingressar no seminário, de seguir a vida religiosa, essa vocação, o chamado de Deus, a partir de que momento? E como é que você buscou orientação para acertar essa caminhada? Bom, o chamado eu acho que veio desde pequenininho, porque já desde criança se sentia esse afeto, essa vontade. Mas, como em tudo na vida, quando a gente vai crescendo, que a gente vai conseguindo organizar e sistematizar mais isso. Então, eu considero um momento crucial da minha decisão, foi depois de um retiro que nós realizamos na Escola Nossa Senhora do Horto, que era um retiro dos jovens da paróquia, e lá naquele retiro tinha uma palestra sobre vocação. Quem deu a palestra foi o Frei Érico, que falou das vocações, e incentivou também quem quisesse conhecer o seminário. Eu me empolguei com aquela palestra e fui depois conversar com ele em outro momento, dizendo que teria interesse de conhecer o seminário. Ele acolheu esse meu interesse e me encaminhou para conhecer o seminário menor que nós temos em Passo Fundo. Muito bem, Frei Everton. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua vocação e a sua caminhada com os freis carmelitas. Frei Everton, agora estamos aqui no interior da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Uruguaiana, e seguindo nossa conversa sobre a sua vocação, a sua caminhada até hoje, gostaria de perguntar como é que foi, que ano que você ingressou então no seminário, depois da decisão, do acompanhamento vocacional, que estudos realizou até se tornar um frei carmelita? Eu entrei no seminário então em Passo Fundo em 98. Lá fiz o primeiro ano que a gente chama de aspirantadas, a primeira etapa de formação, onde estava também cursando o segundo ano do segundo grau. No terceiro ano, então, do segundo grau, a gente chama de postulantário, também em Passo Fundo. Estavam lá vários freis, o Frei César, o Frei Carlos, nosso promotor vocacional, já naquela época, também o Frei Xavier, por aquele tempo, o Frei Paulo. Então, vários freis que acompanharam o processo formativo ainda
em Passo Fundo. Depois, em 2000, comecei o noviciado em Porto Alegre. No semestre de noviciado, fui para Curitiba começar os estudos de filosofia e concluí a filosofia em 2003. No ano de 2004, então fiz um ano de experiência sem estar cursando a faculdade, mas morando no seminário em Passo Fundo e ajudando na formação. E lá permaneci mais 4 anos, porque cursei lá a teologia, no Instituto de Teologia e Pastoral em Passo Fundo. E então em Passo Fundo você concluiu os estudos e a profissão solene foi também em Passo Fundo? Também realizei em Passo Fundo a profissão solene, foi no dia 22 de julho de 2007 na capela do seminário. Nesta caminhada vocacional muito bonita até a consagração como frade carmelita e depois a preparação, quais são os passos seguintes que você deu na sua vida? Bom, depois então da profissão solene, de concluir os estudos lá em Passo Fundo, então fui ordenado diácono nessa igreja aqui em Uruguaiana pelo nosso bispo diocesano, Dom Luiz Edile, e depois da ordenação fui enviado para trabalhar nas nossas missões lá no Mato Grosso, na comunidade missionária que nós temos lá na cidade de Nova Monteverde. Eu fiquei lá durante 9 meses, e estando lá percebi a grande carência que existe às vezes em ausência de presença da igreja em uma região bastante distante, a dificuldade de se chegar porque não há asfalto até lá, só estrada de chão, mas chegando lá a gente encontra um povo muito acolhedor, muito participativo, que deu para a gente fazer um bonito trabalho em Monte Verde. E a sua experiência como diácono no meio missionário, mais alguma coisa que gostaria de destacar? Eu sei que também fizeram um trabalho vocacional na paróquia lá em Nova Monteverde. Como é que foi acolhida a aceitação para esse chamado à vida religiosa, sacerdotal? A gente foi se aproximando dos jovens e se aproximando dos jovens, então puderam fazer a experiência de um jovem, então praticamente da idade deles, que está seguindo essa vocação sacerdotal. Então ajudou muito assim, a juventude a mudar um pouco a visão que tem da vida religiosa ou da vida sacerdotal. Então nós tivemos a ocasião de fazer 2 encontros vocacionais, um para os meninos e outro para as meninas. Com os meninos, eu, Frei Daniel, Frei Nelson e Frei Alceu, organizamos o encontro. No das meninas, nós trouxemos as irmãs carmelitas missionárias teresianas, a irmã Georgette, que reside em Florianópolis, que ajudou a dinamizar esse encontro. Desse nosso trabalho já surgiram alguns frutos, então temos já encaminhando alguns meninos lá do Mato Grosso que ingressarão no nosso seminário menor em Passo Fundo no ano que vem. Que bom, bons resultados, um testemunho bonito também do chamado. Uma mensagem, Frei Everton, aqueles que estão pensando em conhecer o Carmelo, seguir essa vocação, algum cuidado especial, alguma mensagem a eles, como eles podem fazer para também ingressar nessa caminhada? Eu recordo um dos textos de Aparecida que diz assim, que o jovem não teme o sacrifício nem entregar a sua própria vida. O que o jovem teme é uma vida sem sentido. E com certeza, se colocar a serviço de Deus é ter sentido para a sua vida, colocar-se a serviço de todos, daqueles que precisam. Então eu diria sempre para os jovens que o mais difícil é dar esse primeiro passo, de ir conhecer o seminário, de ir se aproximar da vida sacerdotal, da vida religiosa. E que depois, aí então pode decidir, sempre há essa liberdade de escolha. Mas que quem coloca-se a serviço de Deus, com certeza se sente muito feliz, porque Deus paga muito bem aqueles que o servem. E uma mensagem final? Convido a todos para participar. A ordenação será nesse dia 26 de dezembro, aqui na Igreja Nossa Senhora do Carmo, às 18h30, e no dia 27, às 9 horas, estarei celebrando a primeira missa. Então, convido você que está nos escutando, que está nos acompanhando, a participar desse momento de alegria, não só de mim, mas também da família do Carmelo, da cidade de Uruguaiana. É um momento muito especial que nós queremos contar com a tua presença. Obrigado, Frei Everton.